Boa tarde a todos. Iniciaremos a apresentação. Estou compartilhando a tela aqui. O objetivo dessa palestra é falar sobre a inteligência artificial a serviço da humanidade. E acho que todos já estão visualizando a tela sendo transmitida. Deixa eu só checar aqui. Alessandro, tudo bem? Já está Opa! Compartilhada. Obrigado. Foi uma boa palestra. Bacana. Bom, boa tarde a todos. O objetivo é desmistificar a inteligência artificial e visão computacional, um assunto muito emergente. Tá? O tempo é muito curto, então serei muito pragmático, mas eu acho que é o suficiente. Não estou aqui para me edificar, eu acho que a única coisa importante nesse slide é que eu não sou melhor que nenhum de vocês, melhor que ninguém que está assistindo essa apresentação. E sim, estou aqui para compartilhar meus erros e acertos nessa jornada, pois eu trabalho com tecnologia desde os 10 anos de idade, desde 1983. Então, o principal objetivo aqui é compartilhar os erros e acertos e qual é o meu ponto de vista no contexto de mercadológico com tecnologia de visão computacional e código aberto. Já começa o slide dizendo que o que me irrita no mundo é esses programadores com ego enorme, porque dá um Ctrl+C, Ctrl+V num código em Python na internet de 10 linhas que faz inferência, reconhece objeto e se titulam gênios. Muito brevemente, a inteligência artificial fará programas melhor que todos nós juntos. Esse é um projeto que eu publiquei no Vivo Linux. Você abre um arquivo texto, escreve o que o método precisa fazer, a inteligência artificial dá um Ctrl+C, Ctrl+V muito mais eficaz que todos nós juntos na internet. Então, assim, a tecnologia, a programação está cada vez mais fácil, não tem que fazer mais bruxaria para as coisas funcionarem, qualquer um pode aprender a programar, principalmente nas linguagens de alto nível. Então, o meu principal objetivo com esse slide é desmistificar justamente esse sensacionalismo que alguns técnicos pregam na internet. Hoje a tecnologia está fácil, e o meu sonho é que ela seja tão fácil quanto um controle remoto para ligar, desligar a TV, mudar de canal e trocar o volume. Visão computacional, eu admiro quem se engaja nessa vertical, nessa vertente mercadológica, porque ela requer muito trabalho, muito estudo. É um trabalho árduo para quem se engaja nesse segmento. Ela demanda tempo real, já começo de conversa. Se eu estou fazendo um software de identificação de pessoas, eu tenho que identificar um assalto ou qualquer identificação, eu tenho que ser proativo. Não adianta eu avisar que o ATM foi violado, que colocaram fogo em algum lugar, ou que assaltaram alguém meia hora, 40 minutos, 2 horas após. O ruído é outro problema muito grande. Algumas pessoas não, perdão. Na época da TV analógica, quando nós colocávamos palha de aço na antena para melhorar o sinal analógico parecia todo chuviscado, que mesmo com todo aquele ruído, nós conseguiríamos muito facilmente identificar a pessoa do time A, do time B, a bola, mesmo com todo aquele ruído, o cérebro removia o ruído e conseguia identificar os objetos presentes na cena. Então, o ruído, mesmo em pleno século XXI, com toda a nossa ciência, nós não entendemos 100% como o nosso cérebro remove de maneira tão eficaz os ruídos para identificar a cena e os objetos presentes na cena. Ambiguidade matemática. Algumas pessoas estão vendo uma pessoa de perfil e outras pessoas estão vendo uma senhora de idade. Então, erro matemático, ambiguidade matemática, ela é uma constante no segmento de visão computacional, porque, inevitavelmente, nenhum algoritmo é 100%. Custo computacional, eu jamais imaginaria que teria um i9 ou um i7
de décima primeira geração com o custo que ele está proporcionando ao mercado hoje, embora com o dólar alto, o seu custo computacional é muito grande, independente de plataforma Intel ou não Intel. Só que ao passo que as máquinas ficam mais potentes e mantêm relativamente o mesmo preço, nós temos a evolução do device. Os celulares, as câmeras de captura estão trazendo cada vez mais uma resolução maior, o que dificulta, o que torna muito mais pesado o processamento em diversos aspectos. Sendo bem rápido, vamos pegar a biometria facial, que é o meu segmento que eu respiro no dia a dia, para explicar sobre visão computacional, o processamento de imagem com inteligência artificial. Eu sempre digo que reconhecimento facial é a comparação da distância euclidiana do hiperespaço matemático representado por duas ou mais faces. A frase parece muito complexa, mas vamos desmistificá-la. O que é distância euclidiana? Quanto mais próximo um objeto estiver do outro, mais similares, mais próximo de um é esse valor. Quanto mais diferente forem esses objetos, mais próximo de zero eles serão. O valor será como resultado. Hiperespaço matemático, dado um algoritmo, dado uma amostragem de imagens, seja de cachorro, gato, face, avião, abacaxi, eu submeto ao algoritmo, ele me retorna um hash, ou uma amostragem, um blob, um binário, e isso seria o resultado do cálculo do hiperespaço matemático, que vai depender de como o algoritmo representou toda essa equação matemática. Então, as coisas não são tão complicadas. Seguindo um exemplo aqui, nesse gráfico de distribuição de frequência de saída do neurônio, suponhamos que aqui no reconhecimento facial, o impostor tentando se passar pelo cabelo, ele está lá no sistema, não é o cabelo, a partir do limiar T, ele se engana e o impostor consegue se passar pelo cabelo. Isso é o falso positivo. Não é o cabelo, ele está falando que é o cabelo. Aqui é o contrário, é o cabelo, eu estou me identificando no sistema, a partir do limiar T, ele começa a se enganar. Não é o cabelo, então isso é o falso negativo. Cruzamento desses dois gráficos, falso positivo, false accept rate, se eu nego é o falso negativo, false reject rate, false reject rate. Cruzamento desses dois gráficos dá a taxa de erro em comum. E é com a taxa de erro comum que eu controlo qualquer algoritmo de reconhecimento de imagem. Se estou falando então, quando eu tenho aplicações judiciais, ela tem que acertar, não precisa acertar tão rápido assim, eu coloco a face, pode vir a 100 mais similares, eu clico na face que eu quero do bandido. Na aplicação do outro extremo de segurança, para abrir um cofre, uma sala restrita, eu tenho que ser mais rígido, então eu tenho uma taxa maior de falsa rejeição. Um exemplo de onde eu utilizei essa tecnologia foi no programa do Google Super Gêmeos, onde eu utilizei a taxa de falso positivo e falso negativo para identificar as duplas de irmãos gêmeos univitelinos, que no programa ao vivo, os irmãos gêmeos mais similares ganhariam um prêmio, um carro, não lembro qual era o prêmio na época. Mas o contexto é que eu resolvi o problema matematicamente inverso, ou seja, eu peguei aquele resultado, processei, mas calculei quais são as duplas de irmãos gêmeos mais distintas. Porque se eu aplicasse o algoritmo de biometria facial ou de reconhecimento de padrões de imagens, a maioria dos algoritmos trariam 99% de similaridade de irmãos gêmeos univitelinos. E foi um sucesso o projeto, então é um exemplo aí na prática. Se vocês procurarem no YouTube Google Super Gêmeos, vocês verão o programa na íntegra. Quando eu falo em inteligência artificial, eu falo em inteligência a serviço da humanidade. Foco no humano, na qualidade de vida. Foco na interoperabilidade interna e externa. São comunicação de casas e hospitais inteligentes. Monitoramento de fluxo externo. Câmeras espalhadas na rua. Então, eu posso dizer que é mundo inteligente, não é cidade inteligente, hospital inteligente, casa inteligente, é mundo inteligente. E quando nós falamos de inteligência artificial, tem os protagonistas que não podemos deixar de mencionar, que é o IPv6, Bluetooth 5, e toda essa parafernália cibernética aí que proporcionou o IoT. Um exemplo é o sistema OpenLifeLog, o log da vida, que eu desenhei para tentar prever, para prever o ataque epilético de uma pessoa com uma hora de antecedência e a ambulância chega até você antes de você ter a convulsão.
Isso só foi possível pegando todo esse brinquedo, toda essa parafernália, um equipamento de neurotecnologia que pega os sinais do eletroencefalograma, e com isso eu processo em tempo real os dados das atividades cerebrais, tanto emotiva, expressiva e cognitiva, pego os braceletes com as atividades cerebrais, a atividade muscular, perdão, e com isso eu tenho um eletromiograma, eletromiografia, e com os relógios inteligentes eu pego a pressão arterial e frequência cardíaca, eu armazeno tudo isso em nuvem, como se fosse um log de um servidor, mas na verdade é um log do nosso organismo. E quando eu tenho uma convulsão, os corpos dão sinais, estimula a glândula de suor, eu tenho náusea, ou qualquer anomalia do organismo que uma inteligência artificial consegue detectar com muita antecedência. Seguindo também essa mesma linha, analisando também o mal de Parkinson, de doenças degenerativas e não degenerativas, nós podemos usar as tecnologias para analisar e estudar algumas doenças, como um jogo em realidade virtual, onde você tinha que tirar a pétala, as pétalas virtuais da flor, e com isso o engajamento do cérebro com o jogo combateu o mal de Parkinson em idosos, tá? Continuando a linha de monitoramento, existem equipamentos como esse que vocês estão visualizando, esse que estamos usando, que está aqui no vídeo, na tela. Você coloca ele na cintura e tem a biometria cognitiva, onde você pode armazenar em tempo real o engajamento, o seu estado emocional, o quanto você está distraído, estressado, em diversas informações, que é muito útil em momentos de pandemia para monitoramento remoto. Saindo um pouco do monitoramento, entrando no contexto de saúde, existem equipamentos na internet com IT que podemos vincular a inteligência artificial para combater dores crônicas, onde você faz estimulação transcutânea do nervo, e com isso você corta o sinal de dor ao cérebro. E a intensidade do sinal, esse equipamento chamam TENS, estimulação transcutânea do nervo, e com isso você não fica dependente de grandes doses de drogas para aliviar dores crônicas. A criatividade com o código aberto, juntando a nossa criatividade tecnológica com as tecnologias open source, o céu é o limite. Eu posso, com Raspberry hoje, uma conexão com a internet, criar um espelho inteligente com o monitor. Então, tudo isso é muito bacana e agrega muito valor nesse contexto, tá? Então, vale muito a pena. Vocês imaginam um espelho inteligente, na hora que eu estou entrando, conversando com alguém, ele já fala que o trânsito está alto, que para acelerar, porque o percurso que eu faço teve um acidente, entre outros. E quando nós falamos de processamento de imagem, quando nós falamos do reconhecimento facial, não biometria facial, que existe uma confusão com relação a isso, existe muita informação na face. Para vocês terem uma ideia da pálpebra até a sobrancelha, nós podemos, com estimativa matemática do cálculo da distância da pálpebra até a sobrancelha, ter a estatística de etnia, se é caucasiano, índio, afrodescendente, asiático. Nós podemos fazer estimativa de idade, estimativa de gênero, estimativa de expressão, estimativa de gênero, de uma série de coisas, tá? Então, a face tem muita informação. E quando nós falamos de face, nós podemos utilizar ela para monitorar, nesse momento de pandemia, os trabalhos remotos, o ensino à distância, porque quando nós falamos no monitoramento, nós estamos lembrando muito aprisionamento, e eu vejo totalmente diferente o contexto. Eu vejo no contexto de reconhecer as pessoas que estão trabalhando muito mais que o convencional em momentos de pandemia. Com isso, nós teríamos muito mais eficiência em diversos aspectos de reconhecer as pessoas que estão se dedicando mais nesse momento de pandemia, tá? Isso é muito bacana também. E quando nós falamos no momento de pandemia, nós falamos tanto no home office quanto no EAD, e quando nós falamos no EAD, nós temos dois protagonistas, o aluno e o professor. Então, em tempo real, nós poderíamos ver toda a reação do aluno, se ele levanta a mão, se ele tem alguma dúvida, se ele levantou, se ele está manuseando um livro, se ele está lendo algo. E o autopasso também, isso
bidirecional. Posso também colocar a câmera monitorando o professor quando ele está escrevendo na lousa, e com isso nós temos um ganho muito grande no contexto de acompanhamento e medir desempenho do ensino. Eu defendo a tese de que o ensino tem que ser personalizado por aluno, porque o grau de engajamento das pessoas, elas são muito diferentes em diversos aspectos. Então, fica aí a dica aí de onde podemos utilizar a visão computacional nesse contexto. Com a pandemia, ficou claro que nós podemos, com o SMS, clicar numa URL, a câmera abrir de maneira mágica, efetuar o pagamento com a face e ainda garantir a vida pedindo desafios aleatórios. Ninguém quer ficar em momentos de pandemia, fica digitando senha em cartão de crédito. Com o uso do reconhecimento facial e biometria facial para pagamentos e diminuir a fricção e contato com objetos, o fraudador, por sua vez, vai querer tampar o rosto, fazer oclusão da face, obstruir a visualização da face. E uma coisa, a inteligência artificial tem que saber se eu estou usando uma máscara de prevenção e proteção ao Covid ou se eu estou, de maneira proposital, tentando não ser reconhecido. E para isso, a inteligência artificial hoje temos tecnologias mais que suficientes para identificar se a pessoa está usando máscara ou se está propositalmente tentando tampar parte da sua face de maneira proposital. Então, temos que lembrar que hoje, em pleno século XXI, as redes neurais convolucionais trouxe ganhos de produtividade e de eficiência matemática muito grande. Quando nós falamos de reconhecimento de imagem, não deixamos de deixar de falar de redes neurais convolucionais, que é um problema de localização de objeto. Eu tenho problema de classificação, ou seja, quais os objetos estão na cena, independente de onde, de localização, onde estão esses objetos, e distância, quantos objetos tem na cena de uma determinada classe. Eu poderia ter 2 humanos, 2 instâncias de humano, 2 instâncias de carro, entre outros. E quando nós falamos também de reconhecimento de objeto, não podemos deixar de mencionar segmentação semântica e segmentação de distância. Uma vez que o problema de localização de objeto, ele está preocupado matematicamente com a classificação, o que tem na imagem, e com a localização, a segmentação semântica e segmentação de distância está preocupado com quais pixels pertencem a um determinado objeto, a uma determinada distância, tá? E com isso eu consigo pegar todas as arestas dos objetos. Aqui é um exemplo de utilizando tudo ao mesmo tempo, segmentação semântica, segmentação de distância, classificação e localização de objeto, tudo em tempo real. Então, assim, isso já não é mais não é mais engenharia de foguete. Uma aplicabilidade no prêmio que me rendeu o prêmio da Intel em 2018 foi usar tudo isso junto para combater a pornografia infantil. Então, eu detectava se existia nudes na cena, na página da internet, pegava a face da pessoa, se a estimativa de idade existisse uma probabilidade de ser uma criança, eu denunciava a página para a Interpol, para a polícia do país em questão. É um exemplo de aplicabilidade. Aqui é um outro exemplo onde eu desenvolvi um plugin do GIMP para que faça o recorte, um Ctrl+C, Ctrl+V da vida real. Então, eu tiro a foto do objeto, recorto esse objeto com segmentação semântica e já dou um Ctrl+V no GIMP na hora. Então, eu acho que esse é um ponto que vale muito a pena, provocativo no contexto de onde utilizar a tecnologia. Nós podemos usar a tecnologia em diversos lugares. Então, o plugin do GIMP já gera um QR Code, com esse QR Code eu vou com o celular e tiro a foto, o QR Code já me direciona para uma página que, na verdade, é o plugin do GIMP, que está ligando a câmera e está assumindo a parte de captura, e a partir do momento que eu tenho essa parte de captura, eu automaticamente tiro a foto e mando para o GIMP efetuar o recorte. Então, eu acho que a inteligência artificial pode estar desde a parte da saúde, entretenimento, computação gráfica, entre outros segmentos. Só para vocês verem o resultado final aqui, a partir do momento que ele envia, ele já está recortando, isso não precisa de GPU nada, propositalmente está processando uma CPU, e aqui está o resultado de todo o objeto já recortado pronto no GIMP. Não podemos esquecer das câmeras 360, onde as câmeras 360 ela é um olho que tudo vê. Um bandido não consegue esconder seu rosto de uma câmera 360.
O problema de fazer uma inferência matemática, detecção de objeto em câmeras de 360, é o fator de distorção da lente e transformação da coordenada relativa, a convexidade da lente da câmera. Mas são matematiquinhas que já foram feitas e disponibilizadas em código aberto. Então, as câmeras 360 têm grande valor. Rastreabilidade de pessoas é muito bacana em diversos aspectos. Lembra que é uma tecnologia que você pode usar para o bem e para o mal. Tecnologia é como uma faca, você pode usar ela para fazer uma festa e cortar picanha ou para matar um ser humano. O que você vai fazer com essa tecnologia que é o perigo. Eu posso identificar também pessoas em público. Supomos que eu estou com meu filho e perdi ele no shopping. Muito mais rápido uma inteligência artificial vai localizar meu filho se eu falar que ele é uma criança com boneco, uma mochila e com uma jaqueta. E também eu consigo proibir crimes onde sequestradores pegam crianças, entram no banheiro, fazem a criança dormir com drogas, raspam o cabelo dela. Eu posso detectar numa linha que entrou uma criança com determinada característica de vestimento, e saiu uma criança sem cabelo, careca, com uma outra roupa que nunca entrou num determinado banheiro. Então, a inteligência artificial ajuda muito na rastreabilidade de humanos na multidão, baseado nas propriedades de vestimento. Não podemos deixar de falar também da câmera 3D. As câmeras 3D elas são muito eficazes porque ela pode trabalhar em conjunto as câmeras 2D, e isso é muito bacana. Podemos combater fraude calculando volume tridimensional, aqui o resultado, tá? Também podemos processar foto no escuro com câmera 3D sem iluminância alguma. Isso é uma parte muito importante do game. Combater máscaras realistas. Podemos combater deepfake com câmera 3D, com tecnologia de inferência matemática. Tá? Existem diversas tecnologias hoje que permitem combatermos tudo isso. Com o algoritmo de detecção de esqueleto, podemos detectar assalto na multidão, gestos obscenos em cadastros de banco virtual. Podemos também detectar acamados que está precisando de socorro, que caiu da cama. Podemos também, em diversos aspectos, diminuir a fricção. Ninguém precisa tocar numa urna eletrônica ou no monitor touchscreen para manipular a interface de digitação. Tá? Então, significa que nós podemos usar a inteligência artificial para diminuir o contato, em diversos aspectos, o contato com qualquer interface, seja ela um touchscreen ou um teclado. Tá? Então, aqui no exemplo, eu estou digitando o número 90 o número 95 sem tocar em qualquer lugar. Isso é muito bacana. Podemos identificar pessoas na multidão, ver se estão cumprindo o distanciamento social. Podemos medir a distância com câmera 3D e 2D simultaneamente. Podemos utilizar tecnologias de IoT ou BD2 em carros. Hoje, nós temos um grande problema de computação na borda e computação em nuvem. Usando tecnologias, nós podemos trabalhar com computação híbrida nos servidores e na borda, assim não sobrecarregando as nuvens, gastando muito dinheiro com computação em cloud e evitando também gargalo de internet. Para quem quiser, eu compilei alguns drives para todas as distribuições Linux, desses módulos que funcionam embaixo, VPU, são pendrives que dão poder para as máquinas que não conseguiam processar visão computacional. Ela pode ser usada nesses computadores embarcados, como o Raspberry. Não podemos deixar de esquecer da realidade aumentada, onde eu posso mostrar os dados vitais de um paciente numa prescrição médica em tempo real, graças à inteligência artificial e IoT. Podemos também analisar contratos, se foram assinados devidamente, os campos foram preenchidos, isso com visão computacional e inteligência artificial. Podemos identificar documentos, tá? Documentos para vários tipos de aplicabilidade. Isso já foi tudo pronto, já rodava em 2008. Celulares já possuem inteligência artificial para tudo isso, tá? Podemos usar toda essa tecnologia para fazer o diagnóstico do câncer de pele, tá? Baixo custo, baixo portátil, chega até onde os médicos e a internet não pode chegar, e nós conseguimos diagnosticar câncer de pele em tempo real. A amostragem tem abundância na internet, nas universidades e em outras iniciativas open source, e aqui o resultado. Podemos fazer
telescópio com realidade aumentada. Enfim, nós temos diversas tecnologias que permitem hoje, como estamos usando nos slides, para trabalharmos com cidades inteligentes. Podemos utilizar outras tecnologias que não sejam GPU, usando apenas o processador Intel, o AMD. Tem tecnologias que já fazem isso de maneira abstraída, sem sem ter grandes custos. Hoje nós temos uma plataforma que chama One API, que permite trabalhar com NVIDIA e Intel de maneira transparente. Conseguimos converter código CUDA para x86. Já existem essas tecnologias, será lançada agora em dezembro. Os nossos equipamentos vão processar muito mais coisas locais do que em nuvem entre 2019 e 2021, que eu chamo de computação híbrida e local, e tudo isso já era possível há 10 anos. Esse vídeo é provocativo. Com ARM, com 200 MHz, eu já controlava a visão computacional e as 4 Ls e tudo isso em tempo real. Resultado, ganho de performance, de custo, nós teremos bastante resultado com todas essas tecnologias, e agora em dezembro estou recebendo minha câmera já com inferência matemática, onde eu vou colocar o meu modelo matemático na câmera, ela já vai me retornar a imagem com os problemas de classificação e localização resolvido, e tudo open source. Será meu próximo artigo no Vivo Linux. E não podemos esquecer da LGPD, GDPR, aqui um exemplo de usar, tornar anônimas as imagens, usando filtro de invisibilidade para quem não permite, não deu opt-in, baseado na lei da LGPD, GDPR, que já está em vigor no Brasil, e quem deu opt-in eu posso fazer a biometria facial, então fiquem muito atentos a todo esse contexto, tá? E é isso, eu tive que ser muito rápido, muito pragmático, muito obrigado. Críticas e sugestões, cabelo@opensuzy.org. O que vocês não gostaram, por favor, envie, que só com crítica eu vou conseguir evoluir meus trabalhos. O grande passo evolutivo da humanidade é quando ele entender que colaborar é melhor que competir, que quando a gente colabora, a gente atrai amigos, quando a gente compete, a gente atrai inimigo. Muito obrigado. Perguntas? Eu não sei se eu tenho espaço para perguntas. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Cabelo. Grande palestra e muito bom o seu conteúdo. Tivemos só alguns elogios aqui do público, por enquanto não tivemos nenhuma pergunta. Se você quiser fazer suas considerações finais aí. A minha consideração é que nunca deixe ninguém falar que algo é difícil, tá? Nós vamos encontrar pessoas que falam que nós não somos capazes, e em contrapartida tem todo o nosso time da Open Source que trabalha por um mundo melhor, e o maior protagonista de tudo isso é a Latinoware, que tem a genialidade de reunir esses talentos. Estamos aqui para apoiá-los sempre nas pessoas que têm um sonho e que pretendem aprender algo. E ressalto que não existe mais engenharia de foguete, todo mundo tem que saber programar. Ao contrário de vocês, eu sou uma pessoa que não sabe fazer bolo. Eu acho que todo mundo sabe fazer bolo, exceto eu, e eu vou mesmo assim, as pessoas vão na padaria e compram o bolo. Então não é porque vocês sabem programar que vocês não vão utilizar o serviço de desenvolvimento. Então, muito obrigado pela atenção.